Olá, pessoal. Aqui quem fala é Tiago Damasceno da Cruz. Eu sou aluno do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado da Bahia. E eu vou estar apresentando a vocês agora o trabalho de cálculo numérico, né? Apresentando para vocês o método da falsa posição no cálculo numérico e suas aplicações práticas. Primeiro a gente vai explorar o método da falsa posição em cálculo numérico de equações. Primeiro a gente vai entender o conceito do método, né? Que, primeiro, diz aqui que o método da falsa posição é uma técnica numérica que busca raízes de funções contínuas através de aproximações lineares. Então, a gente já sabe que esse método ele é uma ferramenta para que a gente possa encontrar a raiz, né, as raízes daquela função, que é o ponto, o valor específico de x, onde a minha imagem daquela função vai ser zero. As vantagens desse método é a sua simplicidade, porque ele é um método que, primeiro, não requer derivada, como o método de Newton, por exemplo, e eficácia em encontrar raízes, especialmente em intervalos adequados. E né, a gente vai ver as condições para você encontrar um intervalo adequado para estar achando essas raízes. A origem desse método remonta a práticas matemáticas antigas, né, que vem sendo aprimorada ao longo dos anos. E matemáticos como Fibonacci e outros contribuíram para o desenvolvimento inicial de métodos numéricos semelhantes. Sobre as aplicações práticas desse método, a gente tem aplicações em engenharia civil e estruturas, onde engenheiros podem estar utilizando o método para calcular tensões e forças em estruturas, garantindo segurança e eficiência. A relevância, né, na otimização de processos industriais, onde as indústrias podem aplicar o método para otimizar processos, que vai economizar recursos e vai aumentar ali, né, a produtividade. A gente tem aplicações na economia e finanças, onde ele pode ser aplicado em diversos contextos, especialmente onde se deseja encontrar o ponto de equilíbrio, uma taxa interna de retorno, um preço de mercado, entre outros, né? E a gente tem também o impacto dele na resolução de problemas acadêmicos. Estudantes e pesquisadores empregam este método em trabalhos acadêmicos para resolver equações complexas, porque vocês me viram dizer que é uma ferramenta para encontrar as raízes das funções. Só que aí vocês podem se perguntar, mas a gente tem como encontrar já fórmulas para encontrar raízes das funções? Sim, só que das funções mais simples, como as de primeiro grau, as de segundo grau que a gente tem ali a Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara. Só que a partir do momento que você vai para a função de terceiro grau, a função de quarto grau, essa descoberta, né, de raízes de forma analítica, ela vai ficando mais complexa. Então, esse método, ele é uma ferramenta que auxilia esse, esse cálculo dessas raízes, né? A gente tem aqui uma comparação rápida entre o método da falsa posição e os outros métodos. A gente tem a diferença em relação ao método de Newton, né, que eu falei anteriormente, que enquanto ele precisa de derivadas, o método da falsa posição ele não precisa, que vai facilitar o uso. A gente tem vantagens sobre o método da abscissão, que onde o método da falsa posição ele geralmente vai convergir o resultado mais rápido do que o método da bissecção. Por exemplo, com a mesma função e os mesmos limites, né, os mesmos intervalos, o que com o método da bissecção eu posso fazer com 5 aproximações, com o método da falsa posição, com uma aproximação eu posso chegar nesse resultado que eu defini, nessa aproximação que eu defini. Então ele converge mais rápido quando você tem uma função, né, bem comportada. As limitações e desvantagens, que é onde que, apesar das suas vantagens, o método pode ser menos eficaz em funções não monotônicas, né? E a gente tem aplicações conjuntas em problemas complexos. Em muitos casos, a combinação de métodos pode resultar em uma solução mais eficiente e precisa. Eu não, Se for um resultado complexo, eu posso quebrar ele em partes e fazer uma parte por um método, fazer uma parte por outra. Esse método permite que isso aconteça também. A gente vai estar falando agora sobre a importância, né, desse método na engenharia e na ciência, onde a gente tem a relevância na engenharia, onde ele pode ser crucial na resolução de problemas complexos de engenharia, facilitando a busca por raízes de função. A gente vai ver um exemplo prático daqui a pouco, que vai ser sobre o deslocamento
de uma viga biapoiada, com uma carga no centro dela. E a gente vai ter uma aplicação para o método da falsa posição nela. No desenvolvimento de projetos, os engenheiros utilizando o método, eles podem calcular tensões e deformações em estruturas, que eu acabei de falar, que é o que eu acabei de falar, vai ser o que a gente vai estar dando uma olhadinha, que vai otimizar, né, a segurança e a eficiência também desse projeto, onde eles também podem frequentemente aplicar o método em projetos, assegurando resultados precisos em simulações, porque já que ele é um método de aproximação, quanto quanto menor for o meu intervalo, mais próximo de zero vai ser essa minha raiz. Então vai garantir uma precisão maior, né, para aquele meu cálculo. E colaboração entre engenheiros, né? Já que a aplicação do método vai promover uma interação eficaz entre equipes de projeto que vai estar melhorando uma tomada de decisões, já que o engenheiro muitas vezes ele vai precisar estar em contato com outros engenheiros para tomar uma decisão. Esse método também permite o trabalho conjunto. E já em cálculos científicos, a gente tem aplicações em pesquisas científicas. Pesquisadores utilizam o método para resolver equações complexas em diversas áreas, como na física e na química, entre outros. O impacto em inovações tecnológicas. A gente tem a solução de problemas não lineares, alta precisão com baixo custo computacional. Como eu falei, ele é um método que é mais eficiente que o método da bissecção e ele tem um baixo custo computacional, desenvolvimento de novos materiais e produtos, que tem um pouco a ver com o exemplo que a gente vai ver aqui da viga, que nesse caso a gente quer desenvolver um produto que tem que ter um certo módulo de elasticidade. E esse método vai ajudar a você aproximar para você ter ideia do parâmetro que você quer nesse composto. A gente tem casos de sucesso em estudos, né? Onde o método ele é fundamental em processos de inovação, permitindo avanços significativos na ciência. E perspectivas de cientistas, onde eles destacam a importância do método para a validação de teorias e hipóteses em suas pesquisas. Já na análise numérica, ele vai proporcionar resultados rápidos e precisos, já que você precisa de menos aproximações e com uma precisão maior, que vai tornar ele uma ferramenta valiosa na análise numérica. Comparar com métodos tradicionais, a falsa posição se destaca pela simplicidade e eficiência na resolução. Benefícios para a matemática, eles reconhecem a utilidade do método em diversas aplicações, o que vai facilitar a resolução de problemas complexos. Como eu falei, uma função de terceiro, quarto, quinto grau, você já não consegue resolver pelas fórmulas tradicionais que a gente conhece, né? E a percepção de especialistas em cálculo numérico, eles ressaltam as vantagens do método em termos de confiabilidade e na rapidez de obter, né, esse resultado desejado. Hum. E agora, a gente vai estar, né, se aprofundando um pouco nesse impacto desse método em projetos de engenharia. O primeiro, no análise estrutural, por exemplo, um cálculo de deformações ou forças. Em vigas ou treliças, a relação entre força, deformação e deslocamento pode envolver equações não lineares, por exemplo. Em uma viga submetida a uma carga P, o deslocamento pode ser dado por uma equação do tipo f de x, que é o deslocamento, né, que eu estou buscando, ele vai ser igual a P L ao cubo sobre 48 E vezes I, que esse E vai ser o módulo de elasticidade que a gente quer. Isso menos delta, que é a deflexão que essa viga está sofrendo. A gente quer o deslocamento mínimo. Então a gente quer que esse f de x ele tenda a zero, né? Então percebam aqui que quanto maior for o meu whey, que ele está multiplicado por esse 48, mais próximo de zero vai ser o meu deslocamento. Então, ao aproximar esse valor de zero, eu vou conseguir descobrir o valor desse whey, que vai ser o módulo de elasticidade. A gente tem aqui que o nosso P, ele vai ser a carga aplicada na estrutura, o L é o comprimento da viga, o E vai ser o módulo de elasticidade do material e o I vai ser o momento de inércia da seção transversal. E esse deltazinho aqui, ele vai ser a deformação vertical, né? A deflexão dessa viga. Então, como eu estava falando, quanto maior for o meu módulo de elasticidade, esse E que está sendo multiplicado por esse 48 aqui, mais próximo de zero o meu deslocamento dessa viga vai ser. Então, se eu quero projetar
um material, um aditivo que vai dar esse módulo de elasticidade para essa viga. É, eu consigo calcular o valor do parâmetro que eu quero dessa elasticidade para ele ao usar o método da falsa posição. Porque quanto mais eu aproximar de zero, mais maior eu vou ter um valor desse E que eu preciso. Então, a empresa que está querendo fabricar, desenvolver um novo material para estar dando esse módulo de elasticidade, ela pode, por exemplo, através desse cálculo, decidir quais compostos ela vai usar nesse determinado produto, tá? Então, aqui a gente tem que, se o deslocamento for conhecido, mas se o módulo de elasticidade estiver incerto por questão de qualidade do material, esse método da falsa posição, ele pode ser usado para encontrar o valor mais provável de E que satisfaça, né, essa equação. Aqui a gente tem que a expressão do xk, que vai ser um valor estimado que a gente quer alcançar, né, dessa raiz, no caso, um valor estimado de um intervalo onde vai estar essa raiz, esse valor de E, no método da falsa posição, ele vai ser dado por xk vai ser igual a vezes fb menos b vezes fa. Isso tudo sobre fb menos fa. Ou seja, a gente tem a o primeiro intervalo multiplicado pela imagem da função no ponto B, que é o segundo intervalo, menos B, o segundo intervalo, multiplicado pela imagem da função no ponto do primeiro intervalo. Isso dividido pela imagem de B menos a imagem de A. Tá? Ah, e um parâmetro importante também é que para você definir um intervalo onde você sabe que tem uma raiz nesse intervalo, é que a multiplicação entre FA e FB tem que ser um valor negativo, ou seja, um valor menor que zero. Pode ser que esteja num valor maior que zero? Pode ser, só que nada garante. Então você não tem como saber se tem uma raiz naquele intervalo ou não. Mas se a multiplicação entre eles forem negativa, isso te dá a certeza de que naquele ponto tem uma raiz que você está procurando. E aqui, ao jogar na inteligência artificial, eu pedi para que ele me desenvolvesse um código, né, em Python para que eu pudesse estar calculando esses intervalos. Então, ele usou aquela função da viga que eu passei aqui e com parâmetros que eu posso estar escolhendo. Então ele tem aqui, inclusive ele colocou as condições. Se a imagem de A multiplicada pela imagem de B for maior que zero, ele mesmo vai explicar que a função não muda de sinal no intervalo dado. Ajuste os valores de A e B, ou seja, ele está mandando você rever o intervalo que você escolheu, pois a multiplicação entre eles está dando valor maior que zero, ou seja, ela não garante que vai ter uma raiz nesse ponto, um valor de x que vá estar zerando o valor da sua imagem, essa função. E se a multiplicação for menor que zero, ele vai estar dando continuidade, né, com os cálculos. É, E aqui, né, a gente tem os parâmetros que a gente selecionou. Por exemplo, o P, que é a carga aplicada na estrutura. A gente colocou aqui 10.000 newtons. O comprimento dessa viga, a gente colocou que seja uma de 2 metros. O I, que é o nosso momento de inércia, é 8,33 vezes 10 elevado a menos 6. Essa notação no Python, desse Ezinho aqui, ela quer dizer uma notação científica. E aí o próximo número seria o expoente, que é o menos 6. E o nosso delta, né, da deflexão, a gente tem que ele é 0,005 metros, ou seja, uma deflexão de 5 milímetros. E ao executar esse código, isso também quer dizer que, com esse código dado, eu posso fazer esse problema para qualquer viga biapoiada que esteja com uma carga no centro, porque eu posso colocar a carga que eu quiser aqui, o comprimento da viga que eu quiser aqui, o momento de inércia e a deflexão específica dessa viga. É, Normalmente, se você fizer esse cálculo na mão, vai ser mais complicado, vai ser mais maçante de você estar fazendo essas repetições. Mas como aqui eu estou fazendo uso de uma máquina computacional,
eu posso colocar um número de interações muito grande. Por exemplo, aqui nesse código eu coloquei o número de interações que eu falo é o número de repetição, o número de vezes que eu vou encurtando o meu intervalo para cada vez ter valores mais próximos de zero. Então, na mão você poderia fazer com 5, 7, talvez ou 10 repetições, mas cada vez vai ficar mais cansativo, mais trabalhoso. Como aqui eu estou fazendo no computador, eu coloquei um número muito grande, eu coloquei 100 números, coloquei 100 interações, ou seja, 100 vezes que eu vou estar pegando um valor a partir de um intervalo e vou estar fazendo essas repetições cada vez mais, restringindo o meu intervalo, cada vez mais colocando esse intervalo próximo de zero, para encontrar a minha raiz definitiva. E ao rodar, né, esse programa, o limite que eu quis para o meu valor desse módulo de elasticidade foi 4 e elevado a 10, que no caso esse PA seriam o Pascal. Aqui a gente tem o FA e a gente tem o FB. E ao rodar o programa, executando esses cálculos, né, já que aqui ele definia a minha função da viga, ele vai fazendo as interações com o intervalo que eu quero. Aqui o intervalo que eu defini foi entre 2 e 7 e entre 5 e 10. Pode ser que haja um intervalo menor, pode ser que sim. Só que com esse intervalo, a multiplicação entre eles foi um valor menor que zero. Então, eu quis manter assim. Só que se você for fazer, por exemplo, esse método na mão, eu recomendo que você use o menor intervalo possível, já que quanto maior for o seu intervalo, mais interações você vai ter que fazer para chegar no valor desejado. Aqui, o valor desejado para esse módulo de elasticidade é esse 4 elevado a 4 vezes 10 elevado a 10, tá? E aqui, vocês podem ver que ele foi interação um, interação 2, interação 3, e esse valor ele vai chegando cada vez mais próximos de zero, até que eu cheguei ao valor mais próximo, né, do modo de elasticidade desejado, que foi 4,48 vezes 10 elevado a 10 Pascal. E nisso a minha imagem é menos 5,33 vezes 10 elevado a menos 4. Então eu cheguei a um valor muito pequeno, com aproximação muito grande, após 100 interações nesse meu caso específico aqui. Então, nesse caso, eu posso dizer que se o meu módulo de elasticidade for 4,48 vezes 10 elevado a 10 Pascal, a minha imagem, ou seja, o meu deslocamento dessa viga vai tender a um número muito próximo de zero. Então, seria uma aplicação para deformações de vigas, né, na estrutura que esse método pode estar sendo útil. Nesse caso, ele está sendo útil ao desenvolvimento de um composto que daria esse módulo de elasticidade. Então, basicamente, a aplicação para esse caso específico seria essa. E é isso. É, Agradeço pela atenção, muito obrigado e até uma próxima.